O Câmara Entrevista apresenta o primeiro de uma série de 3 programas que vai apresentar um balanço dos trabalhos das comissões permanentes da Casa. Neste bloco, nós vamos destacar a Comissão de Administração Pública, que se manifesta a respeito dos projetos de lei, requerimentos e proposições que tratam de questões relacionadas à organização e ao funcionamento dos órgãos públicos municipais. Eu vou conversar com o presidente da comissão, vereador professor Wendel. Olá, vereador, muito obrigada pela presença aqui no Câmara Entrevista. Obrigado a vocês aqui da TV Câmara. Então, vereador, explique para a gente melhor, né? Qual é a função, quais são as atribuições da Comissão de Administração Pública? A Comissão de Administração Pública tem um trabalho bem diversificado. Basicamente, a gente trata de todas as questões que envolvem a administração pública, os órgãos da administração pública. Então, a gente trata de todos esses assuntos. Uma reformulação que um órgão vai sofrer, ou aumento de cargos, uma diminuição, uma reestruturação de um plano de carreira do funcionalismo público ou de uma autarquia como a BH Trans, tudo isso é uma questão que tange a nossa Comissão de Administração Pública. Então tem uma temática diversa nesse sentido, no que regula as gestões do Executivo Municipal. São vários assuntos, né? Diversos, bem diversificado. Mesmo. E quais vereadores que compõem a comissão? Sim, lá nós somos 5 membros titulares e 5 suplentes. Vou falar os titulares, eu estou como presidente da comissão, lá temos o vereador Dr. Sandro, o vereador Juliano Lopes, o vereador Bispo Fernando e o vereador Juninho Paim. Então está bem diversificada também no que tange a questão partidária. E todos muito, vamos dizer, motivados aí às questões que lá surgem na nossa comissão. E qual que é a função do presidente, vereador? A função do presidente é conduzir todo o processo, colocar em pauta as votações, distribuir as relatorias dos projetos, porque lá também, pela Comissão de Administração Pública, passam diversos projetos que vêm do Executivo ou projetos de algum vereador da Casa, propostos pela própria Casa. Então, tudo é passado no que tange o aspecto da administração pública, é encaminhado à comissão para que a gente possa fazer um parecer. Então, o presidente tem essa função, designar o relator daquele projeto, conduzir também as audiências públicas, todo esse processo, fazer a pauta da reunião, convocar a reunião extraordinária. Então, ele conduz ali todo o processo e ele tem o voto de Minerva também nas decisões finais. Caso de empate, é o presidente que decide. O presidente define ali a votação dos projetos, de tudo o que tange ali a comissão. E reuniões uma vez por semana, né, às quartas-feiras? Sim, a reunião da Comissão de Administração Pública é toda quarta-feira, às 13 horas. Então, toda semana nós temos um trabalho intenso, sempre com as pautas aí muito cheias. Isso é muito positivo. Então, a gente trabalha muito na Comissão de Administração Pública. Lembrando que é uma das comissões que mais faz audiências públicas aqui nesta casa. É verdade. Inclusive, vereador, no primeiro semestre deste ano, né, a Comissão de Administração Pública fez, realmente, como o senhor colocou, várias reuniões e discutiu melhorias para Belo Horizonte. Nós temos uma reportagem aqui para mostrar, né, essas principais decisões de vocês da comissão. Olha só. A Comissão de Administração Pública realizou 12 audiências públicas no primeiro semestre. Uma delas tratou da possibilidade de criar dentro da Secretaria Municipal de Segurança Patrimonial e Urbana uma corporação de bombeiros civis. Os vereadores discutiram com autoridades quais seriam os benefícios de se ter na cidade o serviço treinado e capacitado dos bombeiros civis. Todos foram unânimes, desde que seja realizada uma preparação adequada e que os bombeiros fiquem subordinados à Guarda Municipal. O vereador Bim da Ambulância garantiu que é preciso valorizar e dar espaço para quem ajuda o trabalho de bombeiros e serviços de resgate. O bombeiro profissional civil hoje de Belo Horizonte, ele é um profissional totalmente informal e desamparado. Qualificado, sim. Estamos qualificados a executar. Outro tema em pauta durante o semestre foi o serviço funerário oferecido pela Santa Casa às pessoas de baixa renda. Os parlamentares queriam saber como funciona e o que o cidadão precisa fazer para utilizar o benefício. A qualidade do serviço também foi questionada. A representante da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social explicou que desde 2010 a Prefeitura acompanha o serviço prestado pela Santa Casa. Ela destacou que o número de reclamações da população
nos últimos anos caiu. A gente fez uma pesquisa também junto com algumas famílias, mas foi uma amostra pequena, foi em torno de 27 famílias, 17 responderam o questionário e todas apontaram o serviço como bom. Os problemas enfrentados pelos moradores do bairro Ouro Preto com a mudança da circulação de vias na região também foi assunto da Comissão de Administração Pública. 11 ruas do bairro foram transformadas em mão única para eliminar os pontos de congestionamento da região. O problema é que a alteração afetou o comércio do bairro. O cliente vinha de casa para poder ir para o trabalho e passava na porta, tomava café. Hoje ele não me passa na porta mais, ele só passa na porta na hora que ele está chegando em casa. Por isso que caiu muito de manhã. Teve quem ficou sem dormir por causa de ônibus e caminhões. No dia 5 de junho, que a gente não tem um pico de sossego, de tranquilidade, uma rua que não tinha o mínimo de fluxo, uma rua que é genuinamente domiciliar, residencial e não tem um comércio bem determinado. Eles transferiram um fluxo pesado para rua, impactando negativamente a vida de todos os moradores. Os vereadores explicaram que alterações ainda poderiam ser feitas caso a comunidade procurasse apoio junto à BH Trans. Se não foi bem aceito pela comunidade, ou se não deu certo, a BH Trans é a prerrogativa de estar voltando atrás do projeto e fazendo outro projeto de implementação ou fazer algumas mudanças junto com a comunidade. Vereador, problemas com mudança de trânsito, plano de saúde, esses foram alguns dos assuntos relevantes discutidos na comissão nesse primeiro semestre. Que balanço o senhor faz desses primeiros 6 meses? Foram positivos? Sim, e o interessante, principalmente se tratando da questão das audiências públicas, é porque a gente tem efetivado as ações tratadas nessas audiências na comissão. Eu vou citar aqui 3 exemplos. Uma delas é o exemplo do que foi discutido com relação aos cemitérios, a má conservação dos cemitérios públicos da cidade de Belo Horizonte. Saudade e o Cemitério da Paz. Posterior a essa audiência, foi trazida para a Câmara Municipal todo um plano de revitalização desses cemitérios que ele já começou a ser implementado pela Prefeitura, tanto no Cemitério da Saudade quanto no Cemitério da Paz. Tivemos uma outra audiência pública da questão do Independência, do Estádio Independência, porque antes de ter essa reestruturação do estádio, lá tinha um espaço comunitário que atendia a comunidade com cursos profissionalizantes. Então a comunidade e as associações ficaram um pouco desgastadas nesse sentido de que teria que fazer novamente esse espaço comunitário e não estava sendo cumprida essa condicionante que foi parte da licença de operação. Então, quando os órgãos vieram na audiência pública, eles trouxeram a seguinte questão: não, estamos irregular e temos que regularizar. Então, depois dessa audiência, houve uma evolução e daqui a alguns meses já está em funcionamento um prédio que vai ser alugado para atender essa condicionante. E uma última é com relação à questão dos transportes escolares, que nós fizemos também uma audiência devido aos piratas, o transporte pirata que estava pegando alunos e colocando a vida deles em risco. Então teve presente a Polícia Militar, a BH Trans, e depois dessa audiência houve uma evolução nesse combate. Então isso é para dizer que realmente as audiências públicas funcionam e é um grande instrumento que a gente, vereador, tem, um grande instrumento que essa casa tem para combater tudo aquilo que precisa ser combatido. Com certeza, importante, Tá surtindo esse efeito e dando resultado mesmo. Agora, como é que é marcada uma audiência pública, vereador? A comunidade que procura vocês, como é que é isso? Explica pra gente. Geralmente veio um anseio da comunidade, no caso dessa do Independência, as associações do entorno, insatisfeitas com o não cumprimento dessa condicionante, procuraram a Câmara e trouxeram esse aspecto. A maioria das vezes é a própria comunidade que procura, que traz esse anseio, mas acontece também o fato de, nas nossas andanças nas comunidades, a gente identificar algum fato que precisa ser esclarecido, que precisa ser tratado, e a gente apresenta essa temática na comissão. E o interessante é que determinado tema ele tem que ser debatido naquela comissão, porque não adianta eu debater uma questão orçamentária na comissão de esporte, educação e esporte, por exemplo, E assim vice-versa. Então a gente tem que ter também esse cuidado para que você traga esse tema na comissão pertinente, no assunto pertinente. Por isso temos aqui na Câmara 9 comissões, Cada
uma tratando de um assunto, permanentes no caso, né? Tem também as especiais que são esporádicas, né? Enfim. Mas, inclusive, vereador, até dentro disso que o senhor falou, existem alguns assuntos que pode ser que encaixem em 2 comissões, né? Sim. E aí pode ser realizada uma audiência pública com as 2 comissões? Sim, aconteceu isso nesse semestre aqui na casa. A gente fez uma audiência sobre a questão da habitação, para tratar dos anseios da classe da luta habitacional de Belo Horizonte. Então, isso perpassava por 2 temáticas, tanto na nossa Comissão de Administração Pública, quanto na Comissão de Direitos Humanos. Então, nós fizemos uma reunião, uma audiência pública em conjunto, e assim foi um sucesso, porque acabou sendo ali abordadas diversas temáticas relacionadas às 2 comissões. E existem algumas audiências públicas, algumas reuniões que acontecem de forma extraordinária. Não só audiência pública, como reunião da comissão mesmo, né? Sim, quando que isso acontece? Toda audiência pública, ela é uma reunião extraordinária. Então, por exemplo, quando como a gente tem a reunião ordinária só às quartas-feiras, então, como a temática é muito grande, vamos dizer, o volume de pedidos é muito grande, então a gente marca uma diversidade de reuniões extraordinárias. Então, hoje mesmo, por exemplo, nós fizemos aí várias audiências, né? Mais do que a que a gente tem ordinária, e por aí vai. E acontece também de terem audiências fora da Câmara Municipal, que é muito interessante, na própria comunidade, facilitando aí o acesso das pessoas que muitas vezes ficam aí um pouco desanimadas de se deslocarem até a Câmara Municipal. Às vezes num horário, né, mais pertinente para a comunidade, né? Às vezes até à noite, final de semana, né? Num dia também que a comunidade tem às vezes mais fácil acesso, né? Mais possibilidade de participar, porque o importante é isso, né, vereador? Essa participação da população, da comunidade, né, a quem aquele assunto ali discutido interessa, né? Então é importante a gente destacar isso, e o senhor percebe assim que vem havendo essa participação nos encontros realizados, seja aqui na Câmara ou fora daqui, as pessoas realmente estão participando, os belo-horizontinos estão ativos, como é que o senhor analisa? Isso é muito interessante, porque pelo menos se tratando das audiências da Comissão de Administração Pública, todas as nossas audiências tiveram assim um público que superou as nossas expectativas. No plenário que a gente reúne, o Alverso Arantes, não é um plenário muito grande, mas diversas vezes aconteceu de o número de pessoas ser muito maior do que até o número de lugares disponíveis para essas pessoas. E as audiências que a gente teve externamente também foram um sucesso. Eu vou citar uma que inclusive teve a cobertura de toda a mídia de Belo Horizonte, que foi no aglomerado da Serra. Lá foi assim um sucesso. Tiveram presentes mais de 300 pessoas. E a audiência também da habitação tiveram presentes nessa casa o maior público nesse semestre, que tiveram presentes aqui quase 500 pessoas na audiência aí, se tratando do movimento de habitação. Bacana, né? Importante mesmo ver essa participação popular, né? Agora, vereador, para esse segundo semestre, qual que é a expectativa, quais serão as prioridades? Pois é, a gente tem debatido aí diversas temáticas de interesse da sociedade de Belo Horizonte, então aí com várias audiências públicas, o nosso cronograma aí das reuniões ordinárias já está praticamente todo fechado. Nós estamos tendo audiências públicas em todas as nossas reuniões de quarta-feira, o que eu falei anteriormente não está sendo suficiente, então tem semana aí que a gente tem 4 audiências públicas e elas acontecem tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde e à noite também. Diversas vezes nós temos audiências à tarde, então nossa expectativa é muito grande, o volume tem ampliado, e nesse segundo semestre, como a gente tem aí um grande número de vereadores novos que nesse primeiro semestre ficaram aí aperfeiçoando, conhecendo todo o funcionamento da casa, eu tenho certeza que o volume ainda será maior nesse segundo semestre. Ok, vereador, muito obrigada, viu, pela sua presença e parabéns pelo trabalho, pelas iniciativas. Obrigado, a gente agradece aí toda a equipe da TV Câmara por esse trabalho, principalmente por trazerem aí à tona toda essa questão do trabalho da casa e das comissões. Parabéns a todos aí da equipe. Ok, obrigado. Em nome da equipe, eu agradeço essas palavras, vereador. Essa é a nossa função, a nossa missão, né? Muito obrigada. E muito obrigada a você aí de casa que nos acompanhou. O Câmara Entrevista fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.
A Rede Legislativa de TV Digital expandiu os limites da cidadania. Assista a TV Câmara, a TV Assembleia e a TV da Câmara Municipal de sua cidade no único canal em multiprogramação, com sinal digital e aberto. Todo cidadão tem o direito de conhecer o Legislativo brasileiro, as sessões do plenário, o trabalho das comissões, as audiências públicas e tudo o que acontece de mais importante no Parlamento. Rede Legislativa de TV Digital. A transparência chega até você, onde você estiver. Apoio TV Câmara BH.